A segunda temporada de Dandadan finalmente começou e, pessoal, na moral, eu fiquei meio incrédulo com esse episódio, sendo bem sincero, porque o tanto de papo que a gente teve de minhocão, serpente, cobrona, olha, eu não sei vocês, mas eu quero que vocês deixem com a hashtag minhocão de 0 a 10 qual foi a sua nota pro primeiro episódio dessa segunda temporada, da volta de Dandadan, que eu sei que deixou muita gente preocupada com o jeito que acabou a primeira temporada, até porque o primeiro episódio acabou de um jeito que deixou todo mundo, ué, como é que vocês acabam uma temporada de anime nesse momento? Mas de qualquer forma, voltamos e eu tô aqui pra trazer a minha análise, né, obviamente, desse primeiro episódio da segunda temporada. Vamos comentar aqui de tudo que aconteceu durante o episódio, tenho bastante coisa pra falar, então já deixa o like no vídeo, se inscreve, e se você estiver estranhando o cenário que eu tô aqui hoje, é porque eu tô em São Paulo pra participar da Anime Friends, então é por isso que estamos num cenário diferente. De qualquer forma, tá tudo certo, já deixou o like, se inscreveu, bora pra análise. Produção. Produção, tá ok? Tá ok. Esse primeiro episódio dessa segunda season de Dandadan, ele começou exatamente da onde parou a primeira temporada, então dá uma sensação de que meio que não passou o tempo, mesmo que a gente tenha ficado muito tempo esperando por essa season começar. De qualquer forma, a gente já inicia com a Momo lá nas águas termais, e pô, ela tava numa nice, ela só queria tirar um relaxamento mesmo, sabe, ter aquele momento de paz na vida dela, mas é óbvio que ia dar alguma cagada, e não é pra menos, começa a aparecer uma porrada de homem esquisito, e você já começa desde o início a se perguntar, será que são os ETs, ou será que são espíritos? Não sei, pode ser qualquer um dos dois no final das contas, e os caras são esquisitos, não é à toa que eles tentam fazer umas coisas ali um tanto quanto desagradáveis com a Momo, mas ela consegue se livrar, talvez pela sorte, talvez um pouco ali de mérito próprio dela, até porque ela dá umas porradas nos caras, apesar de que eles estavam em maior número, né? Talvez a velha Turbo tenha mexido uns pauzinhos. Né? Talvez a velha Turbo tenha mexido uns pauzinhos, é verdade, até porque a gente descobre logo em seguida, né, que a vovó Turbo, dentro ali do gato, tá ali, numa nice, relaxando, suave, mas será que foi ela? Já deixa nos comentários, inclusive, se você acha que foi a velha Turbo que fez, né, aquela construção ali das águas termais cair sobre aqueles caras. Eu ainda tenho minhas dúvidas, sendo bem sincero. Só que no fim das contas, apareceu a polícia chegou ali, já botou os caras pra correr, e aí a Momo já pôde dar uma relaxada de verdade e falar, não, beleza, agora o perigo passou. Mas será que passou mesmo? Em seguida desse início de episódio já bem corrido, a gente tem o quê? Abertura nova. E eu sei que esse é um tópico que muita gente já tava ansioso pra saber como seria a opening nova de Dandadan. A primeira temporada deu uma viralizada braba. Todo mundo tava comentando. Às vezes a pessoa nem assiste anime, às vezes a pessoa nem necessariamente assistia Dandadan por si só, mas tava comentando sobre a abertura porque ela realmente era diferente. Só que logicamente acho que aquilo era pra dar um impacto maior pra primeira temporada, anime novo, tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção. Dessa vez na segunda temporada a gente não tem algo desse jeito, tão marcante como a primeira opening, porém eu achei bem gostosinha. Produção, o que você achou da opening nova? Tá do seu agrado? Tá meio disco, meio anos 80, assim. Eu concordo. Uma música gostosinha. Eu concordo. Eu achei uma vibe meio... É porque em Dandadan tudo é meio assim, muita cor, muita coisa aparecendo na nossa cara, sendo jogada, então tudo fica meio disco, né? Meio vibe anos 80, anos 90, como você falou. Então eu gostei. Não sei vocês, chat. Já deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram da abertura. Depois que a gente sai dessa parte da Momo, dela resolvendo as coisas dela, a gente vai, obviamente, pros moleques que ficaram ali sozinhos em casa, ainda estavam naquele processo de resolver as diferenças deles, mas a gente vê o Okarun e o Didi tentando descobrir o que é o mistério por trás do buraco na parede. Lá ele 1000 vezes. Esse buraco que já estava muito suspeito desde o final da outra temporada, e depois que a campainha misteriosamente toca, sem poder ninguém aparecer ali para visitar eles recebem a visita de quem? De uma família bizarra, que assim, com todo respeito, chamar de família Kito é meio estranho, então eu vou chamar de família Kiko, porque acho que é a melhor opção. A família Kiko ali visita eles, família essa que a gente descobre um tempinho depois que na verdade é da mesma família daquela rapaziada que atacou a Momo no início do episódio, e falando assim com todo o respeito do mundo, família esquisita da desgraça, pelo amor de Deus, cara, é um mais esquisito que o outro, aí a chefe da família ali também esquisitíssima. Eles têm meio que a cara daqueles alienígenas. Sim, tem uma cara esquisita, é difícil compreender naquele momento se eles são espíritos, se eles são os ETs, ou se eles só apenas são pessoas muito estranhas, e eu acho que na verdade deve ser a terceira opção mesmo. Nessa parte do episódio a gente também descobre que na verdade o Didi e o Okarun, eles meio que estão ali de reféns, eles começam até que meio que sofrer um interrogatório por parte dessa família esquisita, porque aí eles querem saber por que o Didi vazou de lá, então aparentemente o Didi ele tá sob custódia, meio que sendo feito de
refém por essa família esquisita. É meio confuso, assim, quando a gente vê pela primeira vez tudo que tá acontecendo ali, na verdade. Mas assim, o Didi até consegue se safar desse interrogatório, só que aí chega pro lado do Okarun. E a gente já sabe como é que o meninão funciona, né? Ele fica nervoso, ele fica com a cabeça meio pra baixo, fazem uma pergunta pra ele de qual que é o time de futebol favorito do Didi. E obviamente o Okarun, como é um nerdão de respeito, aquele que tem a boa e velha memória fotográfica, ele lembrou qual que era o time favorito, que seria pra ser o PSG, né? Só que ali naquele universo é o que? É o Saint-Germain, é alguma coisa assim. Cara, absurdo. O PSG da Shopee, é bem isso mesmo. Aquelas camisetas falsas da Shopee que não tem um dos símbolos. Depois desse momento de ameaça por parte aí da família esquisitona, a família Kiko, a gente volta pra Momo e ela tá ali visitando as coisas, os locais, até ela chegar num templo, onde dentro desse templo ela encontra um cara que aparentemente quer ser um novo tipo de youtuber, porque tem o youtuber, tem tiktoker hoje em dia, tem streamer, tem tudo. E agora tem também o que? O bootuber. Eu não tenho a mínima ideia que diabo é isso. Bootuber é tipo bu de fantasma, é o fantasma tuber, eu não sei. O ponto é que ela encontra com esse cara e ele explica ali, até porque ele cuida do templo, né? Ele faz todo um processo ali de explicar pra ela o que acontece ali dentro. Não, judiadíssimo, pelo amor de Deus, que cara feio, mano. Eu já vi muita personagem de anime com sobrancelha feia, mas esse cara se superou. Em seguida disso, a gente descobre um pouco mais da cultura, né, de todo aquele local, de todas essas adorações que o povo tem com essa tal serpente, né, o deus serpente. Só que junto com isso, a gente também descobre que rolavam umas paradas bizarríssimas, rolava sacrifício mesmo de pessoas para esse deus serpente. Com o tempo, esses sacrifícios até diminuíram, as pessoas, algumas pelo menos, começaram a entender que não era uma parada muito legal. Depois que ela aprende de toda essa questão dos sacrifícios, ela meio que decide só voltar, né? Até porque ela tem que encontrar de novo com o Okarun e com os meninos, né? Voltando pra casa, é óbvio que ia resultar em porradaria. E esse é um momento que, pra mim, pelo menos particularmente falando, eu tava bem ansioso porque eu queria ver a animação. Será que esse tempo que Dandadan ficou aí, até porque da primeira temporada pra segunda, não foi tanto tempo de produção realmente. Então é um momento, assim, chave de ouro pra gente descobrir. A animação vai estar ok, vai estar muito boa, ou eles vão deixar a desejar e a gente vai ficar falando, pô, devia ter ficado mais tempo esperando por uma segunda temporada. Na prática, eu fiquei muito satisfeito com o resultado da animação, achei que eles entregaram muito nas cenas de luta ali, e na moral, é muito bom ver a Momo descendo o cacete em todo mundo, cara. De primeiro momento, eu até achei que talvez a Momo desse uma recuada, porque ela claramente estava em desvantagem ali, era muito mais gente da família Kiko do que a Momo, obviamente, porém ela não quis saber, ela saiu descendo a porrada em todo mundo. E eu achei curioso, não sei se a produção concorda, mas eles fizeram questão de dar ênfase em todos os golpes bizarros sendo na cara, assim, uma porrada, no saco, a nuca batendo. Então, tipo assim, é como se fosse, sei lá, até um filme mais 18 querendo deixar claro, ó, eles estão se ferrando de maneiras fortes. Nossa, não, doeu em mim, doeu em mim. E até durante essa cena da luta, assistindo o episódio, eu já fiquei com a sensação, lembrando que eu não li o mangá, tá beleza, pessoal? Então eu não sei o que acontece. Mas mesmo sem saber o que acontece, quando tava rolando toda essa cena de luta, eu até falei pra produção, pô, eu acho que alguma coisa vai acontecer, vai quebrar a parede e a Momo vai cair lá dentro da parede. Dito e feito, eles fizeram uma maior bagunça, quebrou toda a parede, Momo caiu lá dentro e, cara, era nítido que alguma coisa de ruim ia acontecer. Depois que a Momo se vê presa ali naquele local que é muito esquisito, tá cheio de papel, começa a rolar um clima meio pesado naquele momento, a família Kito, ela vai se aproximando e começa a fazer aquele velho e bom discurso de, sei lá, os personagens de Scooby-Doo, os vilões, quando começam a contar todo o plano maligno deles. E nisso, enquanto a audiência, a gente descobre todo o plano deles, de que na verdade eles que estão fazendo o sacrifício, de que aquele local onde tá aquela casa era o templo original onde rolava os sacrifícios pro deus serpente. Então era questão de tempo até da merda, né? O espaço de terra que tava embaixo da Momo, na verdade, era uma areia movediça que vai sugando pra baixo. E quando ela começa a ser sugada e a gente pensa, meu Deus, tá, a Momo vai morrer nesse início de episódio? O que tá acontecendo? Ela até tenta escapar usando os poderes psíquicos dela, só que o Okarun e o Didi aparecem pra salvar ela de vez. Ou pelo menos tentar. E é justamente tentar porque no final acaba todo mundo sendo sugado pra dentro do buraco, inclusive a própria família esquisita. Quando todo mundo cai lá embaixo e percebe que na verdade tem um monte de casos, ou seja, um monte de gente já foi sugado lá pra baixo, provavelmente uma porrada de gente já morreu também. Nisso vem o maior plot de todos, que na verdade nem seria um plot tão gigantesco assim, porque é meio óbvio que provavelmente não existia nenhum deus serpente, né? Porque essa história, convenhamos, estava meio mal contada. E aí a partir disso a gente descobre que não existe realmente um deus serpente, e sim uma minhoca gigantesca que sai comendo todo mundo. E se você é minimamente nerd assim como o Okarun, você também já teria percebido que na real essa minhoca ela já tinha aparecido lá na revista que o Okarun leu quando ele
ele tava indo pra esse local da casa do Didi. Essa minhoca que é gigantesca, ela tem até uma aura meio sinistra, mas assim, não é uma deusa, não é um deus. É só um minhocão esquisito que come um monte de gente, ou melhor, come tudo que ele vê pelo caminho dele, e aquele local todo é o ninho dessa minhoca. Por isso que tem toda essa aparência de ninho mesmo. É num buraco, numa caverna, tem umas teias de aranha ali. Como é que tem teia de aranha sendo que só tem uma minhoca? Eu não tenho a mínima ideia, mas tem umas teias. Além de ter um monte de casa interligada, realmente formando a aparência de um ninho. Só que nesse momento do episódio a gente tem o quê? A família Kiko simplesmente tentando negociar, dar uma barganhada ali com a minhoca, quase como se fosse o Dormammu e o Doutor Estranho na Marvel. E por um momento você até acha, pô, será que eles vão conseguir negociar? Mas essa minhoca não parece ter qualquer tipo de inteligência de conversar ou trocar uma ideia. E acontece o que a audiência assistindo, eu acho que imagina que vai acontecer. A família Kiko inteira é assassinada e comida pela minhoca. Pelo menos nesse momento a gente já tem metade do problema resolvido. O Okarun, o Didi e a Momo, eles conseguem pelo menos sair dali de frente da minhoca, só que não dá pra chegar lá em cima ainda e realmente fugir de verdade. O Didi traz a sugestão pra eles deles entrarem dentro de uma das casas pra se esconderem, o que na boa eu acho que tendo analisado tudo o que estava acontecendo ali, não foi um plano ruim. Só que quando eles conseguem entrar dentro de uma das casas, o Okarun do nada ali, na luz ali da janela, tanto ele como a Momo, os dois começam a sofrer e você fica, tá, mas o que tá acontecendo com os dois? Pô, não tem nada ali. Do nada eles começam a ter uma crise, eu não sei se é por causa do ambiente, será que dentro das casas do ninho, talvez tenha alguma energia que ativa, porque eles têm poderes, né? Tanto a Momo quanto o Okarun têm poderes, então não sei. Você pode deixar sua teoria nos comentários também. Não sei ainda o que aconteceu, só que de fato, o Okarun começa a perder o controle, os poderes dele começam a se ativar, mas não sei se você notou, produção, inclusive vocês, pessoal, o poder do Okarun, ele meio que tá parecendo a vovó Turbo encarnada ali. A sombra que aparece, o editor pode colocar a imagem do episódio pra vocês, a sombra que aparece é a sombra da vovó Turbo transformada, não necessariamente o Okarun, é porque a transformação dele não vem do mesmo jeito de sempre nessa parte. E o que eles fazem? Acaba o episódio, pô. Na melhor parte, quando você vai acontecer alguma coisa pica, os caras... Não, vamos acabar. É isso, pô. Depois disso, a gente tem também a ending do episódio, né, com o novo encerramento aí dessa segunda temporada, pelo menos da primeira metade da segunda temporada. E também gostei, achei legalzinho, mas eu preferi a abertura, se for comparar as duas. Eu acho que a minha maior crítica a esse primeiro episódio da segunda season é justamente que ele passa muito rápido. Eu sei que normalmente episódios iniciais de temporadas novas de anime, eles são aqueles episódios que eles precisam construir tudo o que vai acontecer pra direcionar a gente pra realmente um plot ou algum acontecimento. E beleza, teve bastante coisa até se você pensar. Teve o lance do minhocão, que na verdade não era um deus, e sim só uma minhoca que mata todo mundo. Teve o lance dessa família aí que venerava, fazia os rituais pra proteger todo mundo do vulcão de entrar em erupção. Teve a questão da Momo ali fugindo desses estranhos, depois dos outros meninos sendo feitos de refém. A descoberta de que na verdade o buraco era o local do templo original. Então teve bastante coisa, realmente muito conteúdo num episódio só de 20 minutos. Porém, acabar no momento que acabou e não ter tido um momentinho que seja uma cena de 15 segundos do Okarun transformado, brilhando, fazendo o que ele faz de melhor, eu fiquei um pouquinho chateado. Mas eu entendo que é um episódio inicial de temporada, então eu acho que o segundo pode ser muito melhor, inclusive. Mas eu quero saber de vocês, é a pergunta que eu fiz no início, de 0 a 10, que nota vocês dão pra esse retorno de Dandadan? E se vocês estão com uma expectativa boa, vocês acham que a segunda temporada vai ser melhor que a primeira? Eu quero muito saber. Lembrando vocês, como eu disse, eu tô num cenário diferente justamente porque eu tô indo pra Anime Friends, né? Tá rolando o evento aqui em São Paulo, inclusive se você for de São Paulo, eu estarei lá todos os dias. É só me seguir nas redes sociais que vocês vão ficar por dentro de tudo. E sobre Dandadan, eu ainda tô bem animado pra essa temporada, eu espero de coração, assim como a maioria de vocês eu também imagino que espera, de não acabar do mesmo jeito que a primeira acabou. Então, se chegar no último episódio dessa temporada e eles cortarem num momento assim, chave, um momento que, tipo, poderia acontecer mais coisa, eu vou ficar bem chateado. Eu espero que não aconteça. Eu não li o mangá, então não sei aonde que vai terminar essa season, mas deixa nos comentários o que vocês acham. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!